Aleluias. O pastor, ele ministrou aqui, foi em Marcos, né? Sobre o jovem rico, que ele se retirou triste da presença de Jesus porque ele ouviu a verdade. E o Senhor, ele nos exorta. A palavra do Senhor, a verdade, não é para nos entristecer. Não é para que a gente saia da casa dele triste, mas é para que a gente saia da casa dele salvo, seguindo o caminho da salvação, o caminho da vida. E hoje é noite, sim, de se desprender do pecado. Hoje é noite, sim, de romper laços. Hoje é noite, sim, de se desapegar de tudo aquilo que o Senhor já tem falado para você. Amém? Então vamos abrir a palavra do Senhor, que está em Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 4. Eu lembro que uma vez eu ministrei sobre essa palavra, mas foi sobre a chamada de Abraão, Isaac e Jacó. E o Senhor orando, pedindo direcionamento, porque em tudo nós temos que fazer com direcionamento. O Senhor ministrou essa palavra em mim, confirmou essa palavra ao meu coração. E eu estou aqui nesta noite para falar a palavra do Senhor. Está escrito então em Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Vamos ler novamente, igreja? Não vamos ficar dispersos, não. Vamos prestar atenção na palavra do Senhor. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Apenas até aí, podeis assentar em nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor chama Abrão. O Senhor diz para Abrão: ó, sai da tua terra. Primeiro ele fala: sai da tua terra. Sai da tua terra. Sai da tua parentela e sai da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então o Senhor está falando para Abrão sair do meio daquela terra de idolatria, do meio daquele povo idólatra, para romper laço com aquele povo. Então o Senhor estava falando: Abrão, sai. E interessante que a terra também era dele. O Senhor fala: sai da tua terra. Ou seja, chega de conviver com o pecado. Chega de conviver com a mentira. Chega de conviver com a idolatria. Rompa com esses laços. Deixa essa terra. Deixa esse povo. Deixa esses costumes. Para onde? Para onde? Para a terra que eu te mostrarei. Para a terra que eu te indicarei. Para a terra que eu te revelarei. Então o Senhor fala: Abraão, deixa. Sai do meio do pecado, se desprenda do pecado e vem para onde eu vou te mostrar. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então o Senhor diz aqui: e far-te-ei uma grande nação. Deixa esse povo. Por quê? Porque eu vou te fazer um povo novo. E esse povo é grande. Eu vou te fazer, eu vou construir, eu vou criar um novo povo a partir de você. Uma grande nação. Um outro povo com outros costumes. Um povo que vai seguir o meu caminho. Um povo que vai servir a Deus. Um povo que vai andar na obediência. Um povo que vai agir com justiça. Em Salmos número 1. Está escrito na palavra do Senhor que bem-aventurado o varão que não anda segundo
o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então a palavra do Senhor está falando que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Por quê? Porque os ímpios, eles não têm discernimento espiritual. E aqui o Espírito Santo já ministra em meu coração. Filha, tem muita gente dando ouvido para ímpio, para pessoas que não têm intimidade comigo. E o ímpio, ele não tem como te instruir a ser grande. O ímpio não tem como te conduzir a viver as grandiosidades de Deus, a viver as promessas de Deus. Ele nem tem entendimento. Então, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores. E que isso significa? Que bem-aventurado é aquele que não imita o mundo. Bem-aventurado é aquele que não imita os pecadores. Bem-aventurado é aquele que não se inspira no pecado, que não se inspira na iniquidade. Bem-aventurado é aquele que não tira nada do mundo. Bem-aventurado é aquele que não busca nada do mundo. Bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, na roda dos zombadores. Então o Senhor está falando para nós aqui nessa noite que chega, acabou, chega das coisas do mundo. Chega de se alimentar com as coisas do mundão. Chega da mentira, do pecado. Chega de aceitar e chega de conviver. Porque pode andar dois juntos se não estiverem de acordo. Se está andando de acordo, está convivendo, está aceitando. Então chega, sai dessa terra do pecado, sai, se desprenda, vem para essa terra que o Senhor está te dando direcionamento. Só que vem para onde o Senhor está te mostrando, mas venha com um coração puro, venha com um coração reto, venha com um coração sincero, venha com um coração disposto a obedecer e não a murmurar. Vem com o coração disposto a acreditar e não a duvidar das promessas que o Senhor tem liberado para a sua vida. Então, pelo Espírito Santo, eu quero ministrar aqui nessa noite que chega de viver da sua maneira. Porque até agora você tem vivido do seu jeito e olha o seu estado. Olha como está a sua família. Olha como é que está o seu ministério. Olha como é que está a sua casa. Olha como é que está a sua vida, a sua saúde emocional, o seu psicológico. Você já viu que do seu jeito não vai dar certo. Então saia dessa terra e para de andar do seu jeito. Pare de andar da sua forma. E vem para a terra que o Senhor vai te mostrar. Vem para a terra que o Senhor está te dando direcionamento. E venha sem medo. Venha com confiança. Venha com obediência. Não tenha medo das vontades do Senhor. Não duvide do plano de Deus para a sua vida. A palavra do Senhor, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glórias ao Senhor, aleluias. A palavra do Senhor fala que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas a vontade de Deus, Ele trabalha dentro da justiça, dentro da santidade. O Senhor tem um plano perfeito para a sua vida. O Senhor tem um plano perfeito para você. Mas saia dessa terra, aleluias, aleluias. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Que linda essa palavra. Então o Senhor fala para Abrão que vai fazer dele, a partir dele, uma grande nação. Assim como o Senhor quer fazer de você uma grande nação, Ele quer começar em você. O projeto é grande para a sua vida e para a sua família. Então o Senhor fala: filho, vamos logo sair daí. Eu quero te lavar, eu quero te deixar tão limpinho.
tão cheirosinho. Vem viver as minhas vontades, sabe por quê? Eu vou fazer de ti uma grande nação. Eu vou te dar um ministério. Eu vou te dar um chamado. Você vai ser uma bênção. Eu vou fazer de ti uma grande nação e eu vou te abençoar. A minha presença será contigo. A minha bênção será contigo. Eu vou fazer de você uma grande nação e eu vou continuar te dando crescimento. Eu vou fazer de ti uma grande nação e eu vou continuar te engrandecendo. Mas deixa essa terra. Por quê? Porque essa terra está contaminada. Isaías capítulo 24, versículo 5. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Está escrito na palavra do Senhor: na verdade, a terra está contaminada. Está contaminada por quê? Por causa de Deus? A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Então a terra, ela está enferma. A terra, ela está doente. A terra, ela está contaminada por causa dos moradores que transgridem o tempo todo as leis do Senhor. Por causa dos escarnecedores a qual você está sentando. Por causa dos ímpios. Por causa dos zombadores. E enquanto você estiver compactuando, você estiver ali de acordo, em concordância, agindo da mesma maneira e tomando por espelho, o Senhor, Ele não vai te abençoar. Porque as bênçãos do Senhor, igreja, nós temos que aprender que as bênçãos do Senhor, elas são construídas, a fé, que é o firme fundamento, mas que está alicerçada a santidade, a obediência. Porque enquanto nós não saímos do pecado, enquanto nós ficarmos nos contaminando, a promessa não vai ser nem ser liberada para nós. É por isso que às vezes as pessoas ficam na igreja e ficam tristes. Mas Deus fala com A e B e não fala comigo. Mas como que Deus vai te liberar a promessa? Você acha que Deus vai liberar uma promessa para você só porque você está dentro da igreja? Se o seu coração está cheio de iniquidade. Para viver as promessas do Senhor, para viver as coisas grandiosas da parte do Senhor, para ser engrandecido pelo Senhor, primeiro nós temos que deixar as coisas velhas para trás. Nós temos que deixar as coisas velhas e esquecer delas para poder viver o novo do Senhor. E hoje, o Senhor, Ele te chama. E Ele te chama não é para te envergonhar. O Senhor, Ele te chama por meio dessa exortação, não é para te humilhar. Não é para você se entristecer. O Senhor, Ele te chama porque Ele quer te abençoar. Ele quer te engrandecer. Ele quer te liberar promessas. Porque para Ele, você tem um grande valor. E Ele quer te dar honra. Ele quer te engrandecer. Ele quer te dar dignidade. Em Lucas, capítulo 17, versículo 32, Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Porque a mulher de Ló, ela olhou para trás. Porque o seu coração continuava em Sodoma. É interessante, porque bem ali na hora do livramento, ela vai olhar para trás. O Senhor estava dando livramento de morte para o esposo dela, para Ló e para ela. E bem nessa hora que o Senhor estava dando livramento para eles, ela vai e olha para trás. E isso, ela então mostra para Deus que ela tem o mesmo coração daquele povo. Que ela está presa aos mesmos pecados daquele povo. Ela se mostrou ser igual àquele povo. E Deus, que estava agindo com justiça, então não deu livramento para ela. E ela se transformou em estátua de sal. Quantas vezes, igreja, o Senhor nos dá livramento e no meio desse livramento a gente ainda continua brincando com as coisas do Senhor. E pelo Espírito Santo de Deus, eu quero dizer, porque ontem, quando eu fui estudar essa palavra, eu comecei a passar mal. O Espírito Santo falando comigo e eu comecei a passar mal e eu falei: Senhor, me ajuda.
Senhor, tem misericórdia. A palavra é uma palavra de exortação, porque o Senhor quer te dar livramento. O Senhor quer te dar livramento. Hoje é noite de livramento. Eu não sei com quem o Senhor está falando, igreja, mas eu sei que hoje é noite de livramento para alguém. O Senhor, Ele está fechando sepultura nessa noite. Mas não brinca não com o nome do Senhor, porque Ele é amor, Ele é perdão, mas a Bíblia fala que Ele também é justiça e que a vingança pertence a Ele. E Ele tem se mostrado um Deus de justiça. Olha como é que está o mundo. Então não vamos brincar. E eu sinto pelo Espírito Santo em ministrar isso, que hoje é noite em que o Senhor está fechando sepultura. Hoje é noite em que o Senhor está fechando covas, porque Ele é o Deus que abre, mas Ele também é o Deus que fecha. E o Espírito Santo ministrando no meu coração, estudando essa palavra, falou: filha, fala para a minha igreja, fala para os meus filhos, a qual eu sei quem são. Eu não sei, mas Deus sabe. Que é a obediência constante a Deus que mantém a sepultura fechada. É a obediência constante a Deus que mantém a sepultura fechada. Mas a desobediência ao Senhor, ela abre as covas novamente. E que com base bíblica eu posso dizer isso? Eu falei, como que eu vou falar isso para a sua igreja? E o Senhor colocou em meu coração Romanos capítulo 6 e 26, que está escrito na palavra do Senhor. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado aí está incluso muitas coisas. A mentira, a iniquidade, a prostituição. O salário do pecado é a morte. Romanos 6 e 26, é isso? 6 e 23? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o inimigo veio e cavou sua cova, mas o Senhor foi e fechou. Por quê? Porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E o Espírito Santo ministrando em meu coração: filha, fala para a igreja, é de graça os livramentos do Senhor e são cheios da graça, os livramentos do Senhor. Então ainda que essa é uma palavra de exortação, mas é uma palavra cheia da graça de Deus. É uma palavra para a vida, não é uma palavra para a morte. É uma palavra de amor, é uma exortação de bondade, de misericórdia, porque o Senhor nos revela nessa palavra o quanto Ele é bom e misericordioso, e o quanto Ele deseja que você viva o melhor dele sobre essa terra, o quanto Ele deseja que você seja uma grande nação, que você seja engrandecido por Ele. Aleluias. Aleluias. Gênesis 12:3. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E quando eu estava estudando esse versículo, eu entendi para um lado. O Espírito Santo falou: não filha, está errado isso aí. Foi me abrindo a minha visão, me dando entendimento. Esse texto onde fala que em ti serão benditas todas as famílias da terra, esse texto fala de uma bênção espiritual. Gálatas 3:8. Põe para mim, por favor. Esse texto aqui em Gênesis fala sobre uma bênção espiritual. Está escrito na palavra de Deus: ora, tendo a escritura previsto, a palavra do Senhor previsto, que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então aqui eu aprendo, aqui eu já vejo o evangelho sendo anunciado. Aqui eu já vejo Jesus sendo anunciado, sendo pregado. E primeiramente ele foi pregado a Abraão. Paulo, ele declara que essa bênção de Gênesis, e em ti serão benditas todas as nações, que essa posteridade é Cristo.
E não tem como falar de Cristo sem falar de arrependimento. Não tem como falar de Cristo sem falar que tem que deixar o pecado em primeiro lugar para vir para Jesus. Gálatas 3:16 está escrito: e a tua posteridade, que é Cristo, no final do versículo, igreja, e a tua posteridade, que é Cristo. Então essa bênção de Abraão, uma bênção espiritual, definida como a promessa do Espírito pela fé. A promessa do Espírito pela fé. Então nós vemos que a bênção é Jesus Cristo. Nós vemos que Jesus Cristo é a bênção de Deus. Nós vemos que o Espírito Santo é a bênção do Senhor. Nós vemos que a salvação é a bênção do Senhor. Nós vemos que o derramamento do Espírito Santo é a bênção de Deus para quem sai da terra do pecado, para quem se desprende das coisas da carne. Gênesis 3:12-2: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E far-te-ei. Então aqui está se falando de construção. Nós estamos falando de construção, só que sem arrependimento não tem como se construir uma amizade verdadeira com Cristo, não tem como se construir um relacionamento com Jesus, não tem como haver salvação, não tem como haver o derramamento do Espírito Santo, porque aonde não há arrependimento, igreja, não há fé. E a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ser salvo. Sem fé é impossível ser liberto. É impossível ser alcançados pelas bênçãos do Senhor. Porque a fé, ela é o firme fundamento. A fé, ela é a base. É a partir dela que o Senhor constrói. É a partir dela que o Senhor engrandece. É a partir dela que o Senhor abençoa. Em Gênesis 12:4 está escrito na palavra do Senhor: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Ou seja, desde o início nós vemos aqui Abraão sendo obediente a Deus. Ele ainda era Abrão, mas já obedecia. A promessa que tinha para a vida dele ainda era pequena, era a paz de um, não de uma multidão. Mas mesmo a mulher dele, já Sarai, na época ainda, sendo estéril. Mas desde essa época, desde pequeno, ele não esperou ser grande. Desde pequeno ele já obedecia. Partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Desde o início, Abraão foi obediente. Ele ainda era Abraão, mas já obedecia. Era Abraão, mas já se submetia à vontade de Deus. Desde o seu primeiro chamado, desde a sua primeira experiência, ele foi obediente, ele foi perseverante e foi confiante. É interessante que a primeira vez que Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos. Só aos 99 anos é que o Senhor muda o nome de Abrão para Abraão. E só aos 100 anos de idade é então que ele recebe Isaac, que ele tem Isaac, o filho da promessa. E a palavra do Senhor fala que em esperança ele creu contra a esperança, e isso lhe foi imputado por justiça. E o que quer dizer imputado? Quer dizer creditado na conta dele. Então o Senhor, ele faz justiça. Sim, e a justiça de Deus, ela é boa para quem sai do pecado. A justiça de Deus é boa para quem sai da terra da iniquidade e persevera e continua acreditando, mesmo lutando contra a esperança. E essa palavra, igreja, é para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Aleluias. Essa palavra é para que você lembre das promessas que o Senhor fez para você, porque Ele quer voltar a construir
a obra que está paralisada. Mas para isso, você precisa tomar uma posição nessa noite. Você precisa sair, você precisa se desprender. Sai do meio desse povo. Chega de viver como escravo. O Senhor te chama para um futuro tão lindo. O Senhor te chama para uma bênção tão linda. Ele tem algo tão perfeito, feito exclusivamente para você. Mas saia desse povo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus para terminar a palavra do Senhor. Aleluias. Eu quero ler em Isaías 55, versículo 3, que está escrito: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. O Senhor quer fazer um concerto com você. E este concerto é para o seu bem. É para a vida, para o seu melhor. O Senhor quer fazer um concerto com você, mas você precisa acreditar nessa palavra. E de verdade eu espero que o Espírito Santo de Deus tenha ministrado essa palavra no seu coração. De verdade eu espero que você faça um concerto com o Senhor. De verdade eu espero que você acredite nessa palavra, porque eu falo: Senhor, o Deus que me salvou, eu quero que salve as pessoas que eu amo. O Deus que me salvou, o Deus que me restaurou. Quem me conhecia antigamente nem fala que eu sou a mesma pessoa. Eu falo: Senhor, a obra linda, aquilo que o Senhor fez na minha vida, eu quero que o Senhor faça na vida desses jovens. Eu quero que eles se firmem na sua casa. Eu quero que eles passem a amar o teu reino. Eu quero que eles passem a desejar estar na tua casa. Eu quero que eles se firmam. E de verdade, em nome de Jesus, toma posse dessa palavra. Isaías 55, 11, para terminar, está escrito: assim será a palavra que sair da minha boca. E essa palavra não sai da minha boca, não. Eu não tenho capacidade para falar essas coisas. Essa palavra é instruída pelo Espírito Santo de Deus. Uma palavra eficaz e inerrante. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Amém, aleluias. Só para enfatizar, eu não sei quem você é, mas eu sei que Deus te ama. Aleluia. Eu não conheço essa história. Eu não sei o que você fez de errado até agora, mas o Senhor tem um futuro, uma nova história para a sua vida, e depende só de você. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Corroborando com esta palavra que nós acabamos de ouvir, uma boa palavra, Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 8, está escrito: pela fé, foi pela fé, Abraão, sendo chamado, fez o quê? Obedeceu. Abraão, pela fé, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E a Bíblia diz que ele saiu sem saber para onde ia. É fácil quando Deus dá a direção para alguém: ó, você vai para tal lugar. É uma palavra definida: você vai para a cidade de Itanhaém, você vai para São Paulo. Agora, Deus chamar alguém e não dizer para onde ele vai. Ele saiu sem saber para onde ia. Sabe o que significa isso? Confiança. É você entregar os seus planos, os seus projetos e toda a sua vida nas mãos do Senhor. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Abraão fez assim. Ele não sabia para onde ia, mas pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Sabe qual é o mal desta geração? Que Deus está aqui e ali, em todos os lugares,
chamando pessoas, famílias, jovens, crianças, adultos, adolescentes, pessoas de média idade, idosos. Deus está chamando, mas as pessoas não estão sendo prontas para obedecer à voz de Deus. Deus está te chamando hoje aqui. Não saia daqui sem Jesus. Pastor, ainda não tomei a decisão. Quero aceitar Jesus hoje. Se você quer, vem à frente. Pastor, conheci Cristo, me desviei do caminho, quero voltar hoje. Você tem oportunidade de fazer isso. Nós vamos cantar aqui parte de um louvor. Enquanto nós vamos adorar, você que quer receber oração, vem à frente, em nome de Jesus. Estaremos orando por você.